Estamos falando de um menino de apenas 19 anos. Olá, eu sou Danilo Dias e vou te trazer tudo sobre a nova temporada europeia, sobre o Endrick no Real Madrid. Detalhe, comecei o vídeo falando de um menino que tem apenas 19 anos, certo? Vamos lá! Obrigado por você estar se inscrevendo no nosso canal, muito agradecido por cada um de vocês, deixando a notificação, deixando o like, fico contente e esses vídeos são para vocês, um pouco do que eu vejo do futebol europeu, principalmente o futebol nacional, e vamos trazendo alguns temas aqui que são relevantes. Endrick, que fez na temporada 24-25, 37 jogos com a camisa do Real, onde fez 7 gols, 5 deles na Copa do Rei, onde geralmente eles mesclam o time, colocam 2, 3 titulares com alguns suplentes que precisam ganhar minutagem. E o Endrick aproveitou super bem, fez 5 gols, foi o vice-artilheiro da competição e todo jogo que ele conseguia marcar, ou então ele passava perto de marcar, fez com que ele ganhasse confiança para entrar em alguns jogos da Champions, alguns jogos até da La Liga, no qual depois ele completa a saga de 2 gols a mais, completando a temporada com 7 gols. E aí a gente pode estar pensando, 7 gols é muito pouco, nossa, olha os números dele para 37 jogos, mas vem cá, ele foi pouquíssimas vezes titular. A média de cada 500 minutos ele fazia um gol. Então, se você for parar para pensar, um jogador que nem sempre teve tanta rotina de jogo, tanta minutagem, tanto se calhar o apoio do treinador na altura, o Carlo Ancelotti, o Mister, pode ser que sejam números bons. E é um menino, é um jovem, carregando o peso da camisa branca do Real Madrid. Jogar lá não é fácil. E entrar sob pressão, substituindo Kylian Mbappé, Vini, Rodrigo e companhia, pode parecer algo simples, mas não é. E o Endrick, com personalidade, chegou, conseguiu mostrar o seu trabalho com muita carga de treino. E eu vejo que é um jogador assim que ainda precisa de mais rotina, porque ele tendo minutagem, ele tendo cobrança em cima dele, como ele já teve no próprio Palmeiras, ele vai conseguir entregar. Lembrando, de 16 anos, o Endrick foi artilheiro de uma Taça São Paulo, campeão e com o Palmeiras, aonde tinha meninos de 18, 19, 20 anos. Ele competiu com força, arrastando os meninos. Me lembro bem de um gol que ele fez lá no estádio do Barueri. Nossa, que golaço! Ele arrastou um, arrastou o outro, chegou na frente do goleiro, deu uma picadinha. Então eu vejo o Endrick não lá aquele jogadorzaço, mas pode se tornar um baita de um atacante, um finalizador, muito do que foi, não comparando o futebol, claro, atenção, nas suas devidas proporções, mas lembra muito o que foi um Adriano, com a sua força física, com a sua estatura, com a sua perna canhota, com as pernas bem grossas e trombando com os jogadores. Então ele lembra um pouco assim distante a característica, por ser canhoto, por ser finalizador. O Adriano arrastava, abraçava os caras, tirava e chutava para fazer os gols. Foi assim que até foi considerado o imperador de Milão quando jogava na Inter. Então eu penso que o Endrick teve a possibilidade agora de ir para a Real Sociedad para disputar a La Liga, disputar também as ligas europeias quando a Real Sociedad está inserido, Copa do Rei e outras mais. Mas ele só não foi por lesão no seu menisco, que até o tirou do Mundial de Clubes, no qual abriu um pouco espaço para Gonzalo Garcia, né? O jovem também espanhol da casa, um menino que fez até 3 gols no Mundial de Clubes, e ficou nessa dúvida aí se ele vai vestir a camisa 9 ou vai ficar pro Endrick, visto que o Kylian Mbappé pegou a 10 do Luka Modric, no qual o número que ele jogou e joga ainda na seleção francesa. Então ele vai ser o novo camisa 10 do Real para a temporada 25-26, e o Endrick parece mesmo que vai ficar com a 16, o número que foi o número que ele escolheu quando assinou com o Real, e prefere optar por esse número até ganhar sua vaga de titular. E fica a pergunta, né? Ele deve sair, ele deve ganhar minutagem, a Real Sociedad, ou um time como o Leipzig da Alemanha, um time como o Copenhaga da Dinamarca, o Benfica de Portugal, o Futebol Clube do Porto. Então esses times mais grandes no seu país, mais intermédios a nível europeu, para que ele possa ganhar mais rotina, mais entender o futebol europeu. Exemplo claro foi o Casemiro, né? Eu estava em Portugal quando ele foi emprestado ao Futebol Clube do Porto, por não ter essa tal minutagem no Real, e ele arrebentou no Porto. Foi capitão, liderou o meio campo, ficou 1 temporada e meia lá, nem queria sair, mas quando saiu de volta pro Real foi titular absoluto. Por quê? Porque ele ganhou, entendeu, ganhou confiança, se mostrou pro futebol europeu, ganhou consistência como líder, como homem, ganhou força física, força mental. Então isso o ajudou bastante para estar no nível que está agora lá no Manchester United. Então eu penso que pro Endrick tem essa dualidade, né? Eu vou ficar no Real, eu sou um jogador do Real Madrid, eu quero ficar aqui, eu quero buscar o meu espaço.
A verdade é que Kylian Mbappé machuca muito pouco, o Vini também, eles vão dar poucas oportunidades, tem o Gonzalo também, então eu penso que nesse momento, por ter estado no futebol europeu, seria bacana ele ir para um time desse, ser titular absoluto no Futebol Clube do Porto, um Benfica, a Real Sociedad, ou então mudar ali para a Inglaterra num time intermédio, um Everton da vida, sabe? Até para ele se sentir mais valorizado e privilegiado. O fato dele ser emprestado não quer dizer que ele vai voltar e ser um grande destaque. Pelo contrário, ele volta até mais valorizado, assim como foi o próprio Casemiro. Voltou com uma valorização incrível. Então eu penso que o Endrick tem que tomar essa decisão. Às vezes é melhor optar por ter mais minutagem até de agosto a janeiro do que ficar com pouca minutagem às sombras de um Kylian Mbappé que vai lhe oferecer 10, 8, 12 minutos ali no decorrer das partidas. A verdade é que com o Ancelotti era assim. Não sabemos como será com o Xabi Alonso, o novo treinador, né? Visto que no Mundial Endrick não treinou, está agora reapresentando. Então, assim, pode ser que durante a pré-temporada ele conquiste o Xabi e tenha até possibilidade de jogar com o Kylian Mbappé e o próprio Endrick, abrindo o Rodrigo e o Vini, uma formação de 4 na frente, mas o Kylian Mbappé não marca tanto, o Vini também não desce muito, acompanha no lateral, enfim, Xabi Alonso que vai ter esse quebra-cabeça para definir. Se eu fosse o Endrick, não tivesse até o final de agosto, quando ele fecha o mercado europeu, dia 31, geralmente é o que fecha, não tivesse assim tanta credibilidade com o Xabi, teria uma franca conversa com ele, o mister. Você acredita que eu vou ter possibilidade? Você gostou do meu estilo? Não, fica aqui, garoto, aqui comigo, você vai jogar. Ficaria na hora. Agora, se não, se sentir o treinador, e a gente sente durante as sessões de treino, aquela parte que ele cobra, e a parte que ele também não cobra, ele deixa de lado, a gente sente que a gente vai estar um pouco mais deslocado. Eu buscaria com os empresários do staff do Endrick uma oportunidade nos times intermédios aí da Europa e que são grandes nos seus países. Atenção, não quer dizer que tá deixando o Real que tá acabado pro futebol, não. É um menino de 19 anos e eu termino o vídeo falando sobre isso. Lembrando, é um garoto, é um jovem, tem uma margem de progressão grandiosa. Vini Júnior chegou e foi pro Real Castilha B. E depois disso, criou o seu nome, foi entrando na medida que foi, até chegar ao estatuto de ser o melhor The Best da FIFA em 2024/25. Endrick tem apenas 19, pode estar seguindo o caminho do Vini, não indo para o Castilha B, mas quem sabe ficando no elenco ou buscando uma alternativa melhor aí na Europa, no sentido de ter mais minutagem com os treinadores desses times que eu citei. É isso, galera, então vou ficando por aqui, deixe seu like, muito obrigado, espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos nos próximos. Tchau!